iniciar a gravação da aula, porque depois, se alguém quiser saber sobre o que a gente falou, boa noite novamente. Bom, e aí? Recesso, né? Acabaram o recesso, já estão em aula já desde segunda-feira, não sei se alguém tem mais outra aula, não tem a minha. Precisamos falar sobre modelagem e simulação da nossa vida. Já deve ter visto aí, talvez algum professor já deve ter falado, né, que a gente, durante esse recesso, teve uma reunião com a diretoria acadêmica para falar do futuro do nosso curso, das nossas aulas. Então, a resposta não foi conclusiva, mas o fato é que nós estaremos de aulas online até que se prove o contrário, até que tenha alguma mudança. Então, o calendário que nós estamos fazendo, pelo menos o calendário que eu fiz, não sei se todo professor fez assim, fiz um calendário da unidade 2 e da unidade 3, partindo do princípio, tá? Isso é uma decisão minha, de que a gente vai continuar até o final do curso neste modelo que a gente está tendo hoje. Por que eu fiz isso? Porque a gente não tem visibilidade. Final de maio vai tomar uma decisão, final de junho outra decisão. Se essas decisões forem tomadas, eu refaço o calendário. Se não for, vou trabalhar com este calendário que eu estou aqui, que eu fiz, né? Foi mais ou menos uma diretriz que a FAESA deu, para a gente seguir. É como se partir do princípio de que a gente vai até o final do semestre desse modelo. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu quero mostrar para vocês o meu calendário. Com ciência aí também. Cadê? Compartilhar tela. Um segundo para vocês entenderem. Então, olha só. A gente está aqui, né? Fiz o calendário todo errado. 12 de maio, coloquei terça e quarta. Mas entende-se quarta e quinta, porque a data é errada aqui. Então, hoje, né, 13 de maio, qual é a minha intenção? Fazer, nessa semana, uma revisão do C2, porque a gente teve, né, essa parada de uma semana. Então, dar uma refrescada, fazer uma revisão de todo o C2 e amanhã, né, hoje, amanhã, se der tempo, de fazer alguns exercícios da unidade 2. Só isso. E na semana que vem, a prova. Não sei se eu já tinha comentado com vocês, acho que não. Mas deixar registrado, vou deixar registrado lá no AVA também, vou atualizar lá. Prova da unidade 2, 20 de maio. O que cai nessa prova? Só teoria das filas. Certo? A primeira prova a gente fez até Monte Carlo, e essa agora é só aquelas 4 teorias da fila. Então, vai ser prova, vai ser um questionário de novo, igual foi a unidade 1, com questões sobre teoria da fila, algumas questões teóricas e alguma questão prática, resolução de teoria da fila. Aí, na quinta-feira, da semana que vem, vou fazer a resolução da prova, explicar a resolução de algumas questões e tal, para que na próxima semana, né, esse aqui eu lembro que eu tinha falado com vocês, no dia 27 de maio, aqui, ó, arena, a gente vai ter só arena. Acabou aula teórica, só aula prática, só questões de arena. E aí eu vou fazer, na quarta-feira, uma revisão do que eu já tinha falado na sala de aula. Nessa revisão, lembro que eu já falei desses 3 comandos, Create, Dispose e Process. Vamos fazer alguns exemplos novamente sobre esses. E aí, depois da semana, decisões, agrupamentos. Eu peguei aqui, tinha muito mais coisa para dar de arena, além desse assunto aqui. Mas esses assuntos aqui, eles estão praticamente pegando, não, eu diria que já estão pegando tudo aquilo que a gente pode chamar de arena básica. Eu fiz um treinamento na Paragon,
Então, eles dividem. Antigamente, eles dividiam o treinamento, tinham dois, arena básica e arena avançada. Hoje só tem uma arena só. Mas quando eu fiz a arena básica e avançada, eu peguei a apostila do básico e praticamente eu coloquei tudo ela aqui, exceto esse último módulo aqui, o de Signal, que eles são do arena avançado. Mas eu acho extremamente importante. Eles são muito interessantes, dá para fazer um negócio maneiro. Eu acho que é importante ele estar no básico. Né? Então, se a minha ideia é dar tudo isso aqui, e tem outras coisas. Se a gente conseguir adiantar isso aqui, eu perceber que o andamento que a turma está rendendo, eu vou, né, adiantando e colocando outras coisas. Vou tentando empurrar mais coisas aqui, porque a avaliação de C3 é só um trabalho. Vai ser um trabalho em arena. Não vou dar teoria. Ok? Então, qual que é a minha ideia? Aqui nesses exemplos, nesses exercícios, eu vou passando exercícios para vocês e vocês vão me enviando esse exercício pronto, tá? E esse exercício, à medida que vocês forem me passando, eu vou dando nota para eles. Sei lá, 1 ponto, meio ponto, não sei, cada exercício desse. E no final, essa nota dos exercícios serão somados à nota do trabalho, né? Então, tem um trabalho, vou deixar 2 dias aqui de apresentação de trabalho, vou deixar, tá vendo que aqui é uma revisão de apoio de trabalho, mas se a gente estiver andando bem, eu posso, ao invés de dar a revisão, ter mais um módulo aqui, por aí vai. Então, quer dizer, fui fazendo assim para a gente ter só para ter uma ideia do que a gente vai fazer. E aí, no final, né, vou dar 2 dias aqui para a apresentação do trabalho de vocês. Vocês podem apresentar, ou se tiver dificuldade, eu posso apresentar, mas eu queria que vocês apresentassem o trabalho. Né? Durante a semana, na próxima aula que a gente começar a arena, eu vou passar para vocês o que eu quero do trabalho. Mas é uma coisa simples, é uma simulação simples. Né? Se for de um fato real, melhor ainda. De uma situação real, de uma empresinha que tem em casa, entendeu? Do TCC, alguma coisa assim. Beleza? E aí, daqui para frente, a prova substitutiva, final, tudo mais, ninguém vai ficar nesse mesmo, vamos que vamos. Tá claro, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Eu instalei o Arena no meu computador. Não tive problema, acho que algumas pessoas tiveram problema, mas ninguém me fala qual é o problema. Não pedi para passar a tela, o problema que apresentou, para eu poder correr atrás. E até agora não tive retorno. Então, lembrando, mais uma vez, que a partir de 27 de maio, nossas aulas serão só no Arena. E, assim, pela questão da dificuldade de estar distante e tal, eu preciso ter certeza de que vocês estão absorvendo o conteúdo. Como que eu vou ter certeza disso? Vocês me passando o exercício pronto mesmo. Eu vou falar para vocês o que eu quero que vocês me enviem. Seja pelo questionário lá, envio de trabalho, vou me enviar uma produção daquele exercício ali. Ok? Vou querer isso de vocês para eu poder ir acompanhando e a gente poder ir evoluindo, né, ao longo aí da matéria. É muito louco. De vez em quando eu estou falando aqui, ele encontra o resultado de alguma coisa que eu nem pedi. Tá claro? Beleza? Hoje, né, o pessoal desistiu da aula. O que será que aconteceu? Então, ainda aí, né? Alguém? Oi, professor. Só queria saber, que eu tô falando meia hora aqui e ninguém responde. Não, eu tô ouvindo, pô. Vocês entenderam o que eu falei? Tá tudo claro? Sobre Sim, tá claro e anotado. aqui a agenda de C2, C3? Sim, podia até ver com o Beleza. pessoal depois para checar como é que tá se todo mundo conseguiu colocar o Arena, entendeu? Instalar o Arena. Para no dia da aula não ter problema, entendeu? Não tem que ficar resolvendo isso. Pois é, eu falei isso antes de a gente sair da O acesso, eu sei, pô. acesso.
Só para lembrar o pessoal mesmo. Vou passar uma mensagem aqui no WhatsApp aqui, você, o pessoal se anima. Eu vou começar uma revisão hoje, então, da unidade 2, para a semana que vem a gente fazer a prova. Vamos lá. Então, deixa eu mudar isso aqui. Claro, né? Aqui explicado. Unidade 2. Deixa eu ver se esse negócio aqui para poder ver aqui. Então, gente, fazer vou fazer uma revisão agora, né? Tentar passar aqui rapidamente todos os slides sobre todos os tipos de fila que a gente fez. Ver se eu encontro. Depois eu vou preparar uma lista de exercícios, né? Vou passar para vocês, para vocês fazerem exercícios, e amanhã eu vou corrigir esses exercícios. O que eu vou falar aqui agora é a partir desse ponto que vai cair em C2, né? É o material, é o assunto da prova. Beleza? A gente, né, começou a nossa unidade falando sobre a teoria das filas, né, sobre a notação. A notação mais importante para a teoria da fila é essa, né, ρ igual a lambda sobre mi, que o ρ é aquela taxa de utilização, né, uma expressão que calcula a taxa de utilização do atendente, no caso, né? Entende como atendente não só uma pessoa, mas tudo aquilo que está efetuando alguma atividade. Uma máquina, entendeu? A máquina pode ser um atendente, o finger do aeroporto, enfim, tudo aquilo que está sendo ocupado por algum cliente. Lambda é o ritmo médio de chegada e mi o ritmo médio de atendimento. Quando você divide um pelo outro, você tem a taxa de atendente. Esse M é o número de servidores, não está aí, mas entende-se aqui que você tem essa fórmula que é para um servidor apenas, se você tem mais de um servidor, você pega e multiplica o bi por M. A maioria dos nossos exercícios, nossas filas, a gente só tem um servidor. Então, a gente só tem um M igual a 1. Tá aqui. Então, M, quando você tem vários atendentes, M multiplicado por mim. Uma fila, para ela ser uma fila que a gente chama de estado estacionário, quer dizer, é uma fila que a gente consegue controlar. O ρ tem que ser menor que 1, né? Se o ρ for maior que 1, o sistema excede a taxa. Significa o quê? Que você tem mais chegada do que atendimento. Então, está chegando mais do que o seu sistema pode atender. Então, teoricamente, a sua fila ela está em desequilíbrio. A sua fila está crescendo e você não consegue impedir você não consegue finalizar essa fila. Então, ela não está no estado de equilíbrio. Quando ela está em estado de equilíbrio, que a gente chama de estado estacionário, o ρ ele é menor que 1. Ou seja, o número médio. Lembra-se que isso aqui é um número médio, né? Não significa que toda hora vai chegar. Você pode ter a situação de você ter fila. Mas quando você tem um número médio de chegada menor do que o atendimento, significa que o seu ρ vai ser menor que 1 e você tem uma fila no estado estacionário. Ela vai crescer um pouquinho, vai diminuir, vai zerar, vai crescer, vai ficar naquele vai e vem ali, mas a fila vai estar, né, sob controle. E ρ igual a 1, quando você tem a chegada de serviço exatamente igual a 1, isso é para serviço determinístico e bem escalonado. Uma atividade que tem alguma ação humana, você consegue ρ igual a 1? É impossível. Porque significa que a pessoa ela faz exatamente aquela rotina o dia inteiro, e isso não acontece, né? Uma maquinazinha. Você tem sempre uma variação. Então, ρ igual a 1 normalmente é quando você, para equipamento, você tem uma máquina em que, imagina um vazamento da Coca-Cola lá, ou uma máquina de rótulo numa lata,
né? Aquilo ali está passando sempre mesmo ritmo, no mesmo ritmo. Então, quer dizer, a máquina no sistema você consegue colocar o tempo certinho e aí você tem exatamente o tempo que cada garrafinha entra, o tempo que cada lata passa e o tempo que cada etiqueta vai passando, vai colando. Então, aí você consegue ter um rolo a um, né? Ali vai ser 100% do tempo. Você vai saber exatamente quantas garrafas ao longo, no final do dia, ela vai ser embasada ou vai ser etiquetada. Ok? Importante. Aí fizemos algum exemplo aqui do RO, né? O RO, cálculo para achar uma taxa de utilização. Nesse caso aqui, ó, do 0,8 significa que está 80% ocupado. 0,8 significa que o sistema está 80% ocupado. De tráfego igual a 1. E aí, passando para a anotação. Essa aqui é a anotação de Kendall, que foi a anotação mais comumente utilizada, né? Onde o A representa a distribuição do tempo entre as chegadas, o S, distribuição do tempo de serviço. Quer dizer, o A é aquele lambda, é o lambda, né? O S é o mi. O M é o número de servidores. Normalmente são essas três letrinhas que a gente trabalha. O A, o S e o M. Se as outras três, o K, que é a capacidade do sistema, o N, que é o tamanho da população, e o Q, a disciplina de atendimento da fila, primeiro que entra, primeiro que sai, último que entra, primeiro que sai, ou uma fila com prioridade, sem prioridade, a gente vai utilizar o Q. Normalmente, esses três a gente, né, na maioria das vezes, a gente não utiliza. Né? Então, se não utilizar, a gente oculta isso. Significa que o K é a capacidade infinita, o N é a população infinita e a disciplina da fila é fila. Né? Primeiro que chega, primeiro que vai ser atendido. Mas as três mais importantes aí, o ASM e tem alguma situação que a gente usa o K também. Tá? Lembrando que a distribuição, você consegue resolver uma situação de teoria da fila, quando o A e o S elas têm uma distribuição de chegada, uma distribuição tipo Poisson, esqueci a palavra agora. Mas tem uma distribuição probabilística, ok? Distribuição exponencial. Distribuição exponencial, Erlang, enfim, é uma distribuição. Você tem que ter uma distribuição. Você não pode ter números aleatórios. Mas se ela pega alguma distribuição, seja exponencial, seja Poisson, seja determinística, ela é uma anotação, é uma situação em que pode ser resolvida através da teoria da fila. Por que eu falei isso? Porque às vezes você tenta resolver um problema, uma fila qualquer, que ela não segue uma distribuição de nenhum tipo de distribuição probabilística. Então, o resultado não vai ser correto. Ok? Então, tem que deixar bem claro que tanto A quanto aquele valor de lambda e de mi tem que seguir uma distribuição exponencial, probabilística. Normalmente, a gente utiliza a exponencial. A fila, entrada na fila e o serviço, normalmente ela segue uma distribuição exponencial. Isso não estou falando à toa, estou falando através de estudo. Foram feitos estudos e a maioria das filas segue, via de regra, ela segue uma distribuição exponencial. Por isso que ela é a mais utilizada. Beleza? Quem abriu o microfone para falar alguma coisa? Dúvida? Certo. O que seria uma distribuição uniforme, professor? A distribuição uniforme é quando você, normalmente, ela é utilizada em equipamentos quando você não tem uma verificação de um histórico sobre aquele equipamento, e aí você tem uma distribuição em que ela segue o mesmo valor dentro de uma média. Então, seria assim, vamos supor, um equipamento, esse da Coca-Cola, por exemplo, ela é uma distribuição uniforme, essa da etiqueta. Ela, assim, ele etiqueta 20.000 garrafas por hora, por exemplo. Então, na primeira hora etiquetou 1.000.
na segunda hora etiquetou 1001, na terceira hora etiquetou 999. Então, quando você vê o gráfico da distribuição uniforme, deixa eu ver se eu pego um gráfico. Você vai ver que é um gráfico quase como um retângulo. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho... lá na aula de arena, eu cheguei a mostrar. Deixa eu pegar aqui um gráfico de distribuição uniforme. Uniforme significa assim, ele segue... Você não tem um ponto máximo, mínimo, você não tem uma... Tipo, por exemplo, isso aqui é uma distribuição, né? Uma curva de normal, tá vendo? A uniforme é essa aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Sim, Ao longo do tempo, ela está sempre variando entre o mínimo e o máximo. O máximo, então, sim. Isso aqui, você vê esse gráfico aqui, é uma distribuição uniforme. Beleza. Valeu. Por que eu falo que praticamente, a gente consegue fazer todas as filas, todas as situações utilizando a teoria de fila? Porque você tem gráfico, né, normal, você tem beta, uniforme, triangular, exponencial. Então, quer dizer, na verdade, milhares de situações, a maioria das situações, ela, no final, acaba seguindo uma distribuição estatística. Mas pode ser que você pegou um histórico de alguma atividade lá, começou a pegar a sua verificação lá e viu que não segue nada. No primeiro momento tem 10, no segundo tem 0, aí no terceiro aconteceu 20 vezes, no quarto tem 5, depois tem 19. E aí, quando você vai fazer uma análise estatística, você vê que aquilo não segue uma curva nenhuma. Então, aí você não consegue fazer teoria da fila. Imagina você tentar fazer uma análise de uma coisa que não segue um padrão histórico em função de nenhuma distribuição. Aí você não faz a... Entendeu? Então, ó, o E você tem várias distribuições. Então, essa que é a uniforme. Lembrava só Beleza? dessa. Beleza. Aula, né? E a parte teórica da fila, na verdade, eu abri aqui errado. Isso aqui foi a primeira aula, né, que eu falei sobre são filas e tal. Né? A fila é um negócio dispendioso, tem que saber mas é uma coisa que você precisa ter, se você não vai fazer um atendimento, o seu nível de serviço, né, para você ser um serviço aceitável, você tem que ver até onde você pode ter uma fila. Se você tem um serviço que não tem fila nenhuma, alguma coisa está errada. Você tem que ter uma filazinha, mas você tem que controlar isso. Até onde você vai investir, né, para você minimizar aquela fila e por aí vai. Então, você tem esse balanço aí. O que a gente estuda a fila? Quem precisa utilizar melhor utilização do serviço, menor tempo de espera, maior rapidez. Isso aqui eu não vou falar muito. Vocês lembram bem desse gráfico aqui? Esse sistema aqui é o verdadeiro sistema de fila. Como é que o sistema de fila funciona? Você tem a fonte de entrada. Essa fonte de entrada a gente chama de população. É aquele K lá. Pode ser população infinita e tal, é a fonte de entrada. Aí, quando aqui a pessoa está... Os clientes estão fora do sistema ainda. Quando ela entra no sistema, o sistema é composto pela fila e pelo atendimento. Então, você tem o sistema de fila e aqui é a saída dos clientes atendidos. E a população é a fonte de entrada, né, que eu falei para vocês, que ela pode ser finita ou infinita. A distribuição da probabilidade que os clientes são gerados pelo tempo, né, que eu falei para vocês, como que elas são. Isso aqui são as características de uma fila, né? Ela pode ser finita ou infinita, ela segue uma distribuição de probabilidade sobre o tempo, sobre a chegada delas, e as chegadas podem ser controláveis ou incontroláveis. O que significa isso? A chegada controlável você tem um agendamento, você sabe quando que vai chegar as pessoas. Tipo a máquina, aquela máquina que eu falei para vocês que ela é determinística. É uma chegada controlável, você sabe quantas
garrafas vão chegar para ser envasadas, quantos gases chegar para ser etiquetado. E chegada incontrolável, né? Normalmente hospital, banco. Ah, não, mas eu tenho a minha agenda, eu faço aqui. Mas, de repente, pode chegar alguém urgente lá. Aí vai. Uma chegada incontrolável. Você não tem controle sobre a chegada dos clientes. E ela é composta, né? A taxa dela é justamente o ano, né? O número médio de clientes que estão chegando naquele seu serviço. E aí tem uma situação que a gente não fez nenhum tipo de exercício sobre isso, que é a atitude dos clientes. Todo cliente que chega no sistema, ele tem duas opções. Permanecer no sistema ou sair do sistema. Ir embora, olhar para a fila e falar, não gostei, ir embora. Ele pode entrar, ficar um pouco e ir embora. Então, quando você tem um sistema em que o cliente chega e ele fica até ser atendido, a gente chama isso de cliente paciente. Se o cliente chegou, nem entrou na fila, ou entrou na fila e foi embora, chama isso de cliente paciente. Por que? Oi? Nada não, professor. Por que isso é importante? Em algumas situações, em alguns sistemas, isso é controlável. Você trabalha essa situação. Quantas vezes alguém chega no meu sistema e vai embora? É importante você saber disso, né? Então, se você sabe disso, você simula essa fila, às vezes, para diminuir essa perda. Quanto você está perdendo? Porque o barbeiro lá, o cara entra, abre a porta, viu que a fila tem muita gente esperando, vai embora. Isso é perda de receita. Então, você também controla isso. Então, em algumas situações, você simula esse sujeito, esse cliente impaciente, para saber o quanto de perda que você, né, a previsão de perda de atendimento. A fila, né, que é o nosso estudo, simples ou múltipla, né? No nosso caso aqui, a gente está trabalhando sempre com fila única. A gente consegue simular, existe simulação para filas múltiplas. O número máximo de clientes pode conter na fila, às vezes a fila é finita ou infinita, naquela nossa notação lá, a gente viu isso. E o tamanho da fila, ela pode ter ninguém na fila, ela pode ter um tamanho médio, você pode definir por um tamanho médio, tamanho máximo ou uma fila infinita. Fila infinita lá, né, o ρ maior que 1. Tempo médio de espera na fila. E aí as disciplinas da fila, né? Que a fila pode ser primeiro que entra, primeiro que sai, o último que entra, primeiro que sai. A FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai, é a primeira que a gente mais conhece, né? E a LIFO, ela é o contrário, o último que entra, primeiro que sai. Imagina uma fila de uma simulação de elevador, por exemplo. Todos os clientes que entram, o primeiro que entrou fica lá no fundo. Ele vai ser o último a sair do elevador. A fila com prioridade, você tem uma fila e chega alguém na prioridade por aquela fila, ou uma fila randômica. Né? Fila randômica, o que seria uma fila randômica? Né? Normalmente a gente tem aquela ideia de fila que ela é um sisteminha atrás do outro. Mas, por exemplo, uma inspeção de qualidade sei lá, de caneta, vai. Está chegando 100 canetas caindo, assim, 100 canetas ao lado do inspetor, ele não vai pegar a primeira que caiu, ele vai meter a mão na cumbuca lá e escolher qualquer uma. Escolheu, fez a inspeção, jogou fora, pegou a próxima. Então, isso que é uma fila randômica. Você está num bolo lá, você mete a mão e atende, né? Faz o seu atendimento. E quando a gente fala de fila com prioridade, nós temos a prioridade. Isso aqui é bastante importante para você, Leonardo. Isso aqui, no seu trabalho, vai ter isso aqui. Ó. Prioridade preemptivo e não preemptivo. O preemptivo é o cliente com a maior prioridade, ele é atendido imediatamente. Se fosse que o cara está fazendo um mecânico, está fazendo alguma atividade, ele tem 10 equipamentos para fazer atividade, no equipamento 1, 2, 3, quando chegar no equipamento 4, um equipamento X lá que não pode parar, deu problema. Ele tem que parar dali e correndo fazer esse atendimento. Então, a prioridade... Esse preemptivo seria essas atividades spot, por exemplo. Atividade de esporte, exatamente. Beleza. É isso aí. Apareceu, tem que ser atendido independente de quem está na fila. Ele interrompe até o atendimento. A diferença do preemptivo para o não preemptivo é que o preemptivo interrompe o atendimento. Eu estou lá no hospital com uma unha encravada. O médico tentando consertar minha unha lá.
Aí chegou alguém com problema de coração. Ah, peraí, deixa eu só terminar essa unha aqui. Não, ele vai largar minha unha, vai atender o cara do coração lá e depois, né, se der tempo, vai voltar para minha unha. Isso é o preemptivo. Agora, o não preemptivo, ele existe uma prioridade, mas ele só vai ser atendido depois que terminar o que está sendo feito. Que é normalmente a fila de banco, né? Chega um idoso, ele pega a ficha de prioridade, ele não já entra na frente, ele espera, quando terminou aquele que está sendo atendido, ele entra. Né? A fila da carne lá no açougue, no supermercado, você pega a sua fichinha, normalmente alguém pega a prioridade, quando terminou o atendimento, ele vai lá e atende quem está com prioridade. Então, esse é o não preemptivo. Beleza? O serviço, né, no atendimento aqui, ele pode ser um estágio de único estágio, né, instituição de estágio, ou de multi-estágio. O que é o único? Eu coloquei barbearia, salão de beleza aqui. Barbearia, você entra, senta na cadeira, o cara corta o seu cabelo e você vai embora. Certo? Aí eu quis dar um exemplo que é a diferença do salão de beleza, é que a mulher entra no salão de beleza, aí vai para uma máquina lá que lava o cabelo, aí depois vai para uma outra máquina que gasta um tempo nessa, depois vai para um outro lugar lá que seca, põe um treco lá, não sei o quê, aí depois vai para um outro onde passa tinta, aí depois vai para um outro onde que tira. Então, são vários lugares que ela vai passando até terminar toda a sua atividade de beleza. Então, isso que é o estágio e multi-estágio. E no número de canais de atendimento, né, quantos que eu tenho aqui atendendo? Um servidor só, ou em paralelo existem vários atendimentos. Quer dizer, você tem uma fila, você pode ter uma fila só, mas ter vários atendimentos. Tipo um banco, por exemplo. Diferente do mercado. Mercado, né, você tem cada caixa, você tem uma fila. Diferente. Então, é lógico, tem mercado que você tem uma fila só, vários caixas, aquele caixa rápido lá no canto. Tá? Mas esses canais de atendimento, se você tem uma fila só e vários atendimentos em paralelo, aí você tem essa situação aqui. Essas duas situações são diferentes. A distribuição de probabilidade, como eu falei para você, né, para cada servidor, constante ou aleatória, ela leva uma distribuição exponencial. A taxa de serviço no atendimento, assim como na fila, lá na população, é o lambda, a taxa de serviço MI é a taxa do atendimento do serviço lá dos atendentes. Beleza? Alguma dúvida nessa segunda parte aqui? Beleza. E aí, nessa parte, a gente falou mais um pouquinho sobre a situação de filas, que aqui eu comecei a falar sobre filas separadas, né, individuais. As variáveis, né? Primeiro, falar das variáveis randômicas do sistema. O lambda, que eu falo direto, é o ritmo de chegada, os usuários que chegam dividido pelo intervalo de tempo. Então, você pode ter uma situação em que você tem um intervalo de tempo, você tem um intervalo de tempo, e como é que você calcula o lambda? Tem o lambda é 1 sobre o intervalo de tempo, é o inverso. Então, se você tem um, você consegue o outro. Ok? Às vezes, se a pessoa te der só um intervalo, você precisa calcular o lambda, porque é o lambda que é importante para mim. E o intervalo de chegada e o lambda são variáveis da população, antes de você entrar no sistema. E aí, dentro do sistema, a gente tem o tempo médio de permanência na fila, né? A pessoa entrou no sistema, quanto tempo que ela vai ficar na fila até ser atendida. O número de médio de clientes na fila, né? Quantos clientes vão ficar na fila. Aqui a gente fez bastante exercício aqui. Aí você tem aqui a parte do atendimento, né? Que é a quantidade de atendentes, o M. Né? Nesse caso aqui, ele é em paralelo, nós temos três atendentes no atendimento. A taxa de atendimento, né? E o número médio de clientes que estão sendo atendidos. Quando você tem a situação aqui, você pode ter 0, 1, 2 ou 3 clientes sendo atendidos. Vai ter uma média. O MI, né, que é o ritmo médio de atendimento, lá na chegada lambda, que é o MI. E o MI é a mesma coisa, né? Você tem um número de usuários atendidos dividido pelo intervalo do tempo. Então, se você quiser, né, se você tem a taxa de atendimento,
que é o tempo médio de atendimento de serviço, você inverte, você tem um MI. Se você tem um MI, você inverte e tem a taxa de atendimento. Enfim, um valor você consegue o outro. Mas, normalmente, a gente já trabalha direto com o ritmo médio de atendimento de cada... Então, é o principal para os nossos cálculos. E na saída, né, no sistema como um todo, né, tempo médio do sistema. O que é o tempo médio do sistema? É um momento, não tem nada a ver com a chegada. O tempo médio começa, a partir daqui, um momento que o cliente entra no sistema. Entrou no sistema até o momento que ele saiu, até esse momento aqui. Então, o tempo médio é no sistema, o tempo que ele ficou na fila, aguardando, mais o tempo que ele foi atendido, até o momento que terminou o atendimento dele. O número médio de clientes do sistema é, novamente, o número médio de clientes que está aqui dentro. A partir do momento que o cara entrou, né, ele contabiliza, não está sendo atendido, ele contabiliza nesse NS aqui. Né? Então, aqui a gente consegue ver que o número médio de clientes do sistema é a quantidade de cliente que ficou na fila, né? Quantidade de cliente na fila, mais a quantidade de cliente que está sendo atendido. Então, o número médio de cliente é todo mundo está na fila, todo mundo está sendo atendido. Assim como o tempo no sistema é o tempo que ele ficou na fila, mais o tempo que ele ficou sendo atendido. Certo? Aí a gente fez um exercício bem aqui, vou passar direto, vou fazer meu exemplo agora. Falei para vocês, ó, médio do sistema é na fila mais atendimento. É assim como o TS também, tempo no sistema, tempo na fila, mais tempo de atendimento. Se estiver falando aqui muito rápido, gente, vocês em algum momento da matéria viram que teve alguma dúvida e quiser falar, fique à vontade, tá? Passando rápido aqui, porque é uma revisão. Também é bastante coisa, né? É. Professor, rapidinho, você conseguiu usar essa mesa digitalizadora? Não, tô usando o mouse, cara. O mouse mesmo, né? É Difícil, difícil? velho. Puta que pariu. Eu tirei daqui, eu deixo ela aqui do lado de quando fico treinando. Mas é prática, é questão de prática, assim. É questão de se acostumar, porque a gente está acostumado a escrever e ficar olhando o que você está escrevendo, certo? Aqui Aham. não, você tem que escrever e ficar olhando para a tela. O que você está escrevendo está saindo na tela. E o meu problema é que o meu espaço aqui ele é pequeno, onde está o meu Ah, computador e tal. Então, eu deixo a minha mesa digitalizadora no lado. Então, estou com a mão de lado, assim, escrevendo, olhando para frente. Fica uma bosta. O ideal seria eu deixar ele na minha frente da tela, assim, e eu olhando para... Mas eu não tenho espaço para isso. Então, na semana do recesso, eu fiquei até tentando ali, de vez em quando eu pegava e tal, ficava escrevendo alguma coisa, mas confesso a você que eu não tive muita paciência, não. Tá às aqui vezes guardado. eu tô querendo comprar uma pra mim, cara. Cara, assim, eu acho é muito legal, eu não sei, para quem gosta de desenhar, por exemplo, a minha filha, ela pegou isso aqui, pô, ela começou a brincar, começou a desenhar, porque assim, você faz um negócio legalzinho, entendeu? Uhum. Mas é questão de prática. E assim, eu acho que pelo que ela faz, o que você faz com ela, o curso dela é bem aceitável, o custo-benefício. É, beleza. Melhor ainda. Eu achei legal, achei interessante. Eu falei que eu comprei uma, né? Sim, sim. Porque eu estava usando da Faesa. A Faesa forneceu uma, aí eu comecei a pesquisar alguns vídeos sobre mesa digitalizadora. Essa da Faesa é muito antiga, então tinha Hum. coisa que essa da Faesa não fazia. Aí eu fui pesquisar e tal. Essa da Faesa aqui custa R$ 1.000 e poucos. Eu falei, pô, então uma mais moderna vai ser mais cara. Cara, tem mesa, essa a que Faesa forneceu para a gente, hoje ela custa R$ 200, nem isso. 185, 185. Aí tem mesa de 200, 300, 400, tem mesa de R$ 6.000. Mas aí é Quase pra. é para profissional, é um tablet. Você vê a tela do seu computador no tablet, e você vê em cima. Aí é massa.
Aí é Mas louco. essa não, essa é uma tela preta que o riscante vai aparecendo na tela. Fica na faixa de uma mesa boa, fica na faixa de uns R$ 300, R$ 400. Eu vi uma aqui da 361,90 de uma A marca minha, chamada aqui eu Wacom. comprei, eu fiz vários. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz várias pesquisas, né? Assim, tendo vídeo aí, marca boa e tal. Aí eu comprei o Wacom Tools. Peraí, Wacom. WACOM Aham. Tools. INTUOS. O modelo dela é CTL 4100. É assim, o pessoal está falando muito bem desse modelo, várias pessoas, né? Aí eu acabei comprando ele. Beleza. Deixa eu ver aqui. Mas enfim, eu vou treinar mais, eu quero aprender a mexer nele, é interessante. Não só para aula online, tá? Até para você levar para a sala de aula mesmo. Eu vi que alguns professores lá na praia falaram que utiliza na própria sala de aula, não precisa só para ter aula online. Você está fazendo uma apresentação, você pode É, sentar na mesa. exatamente. Esse semestre, por exemplo, o pessoal do TCC, que vai, pelo visto, vai ser online, isso aí é uma mão na roda, né? Dependendo do É, TCC da é. pessoa. Uhum. É mesmo. É legal. Da hora. Vamos lá. Então, tem essa fórmula do Liro, né? Que o Liro demonstrou que se você tem um lambda, e o número de fila, você consegue achar o tempo na fila, ou vice-versa. Isso foi uma demonstração, né? Tem um cálculo, a gente vai passar o cálculo, o importante é só chegar nessa situação. Então, isso se chama fórmula de Liro. A partir do lambda e do tempo na fila, você consegue calcular o número de clientes na fila ou vice-versa. Aqui a gente fez algum exercício usando a fórmula de Liro e tal. Sobre a questão do ciclo. Isso aqui é importante. Vou dar spoiler para vocês três, não, mas isso aqui vai ter questão em função disso aqui. Vocês lembram disso? É parte do a situação, a taxa de chegada de pessoas dentro de um sistema fechado. Né? Chama de duração do ciclo. Né? O que é o ciclo? O ciclo é quando, vamos usar esse exercício aqui para a gente poder falar do ciclo. Aqui. Em uma mineração, verificou-se que o tempo médio de permanência no sistema, imagina o sistema, dos caminhões é de 3 minutos. Ele fica dentro do sistema. O que é o sistema? O caminhão chegou, isso aqui é o sistema. Quando o caminhão chega, ele entra numa fila, é atendido e sai. Então, o tempo médio no sistema é de 3 minutos. E existem 6 caminhões no setor. Qual é a taxa de chegada de caminhões? Então, a gente utilizou a forma de Liro. Né? Você tem o tempo médio do sistema, você tem o tempo médio do número de clientes, você conseguiu encontrar a taxa de chegada por minuto. Beleza? Então, beleza, só isso aqui. Mas isso aqui é um sistema fechado. O caminhão, como que esse sistema aqui funciona? O caminhão chega, entra aqui, faz o atendimento, né? Que é o que? Carregar de alguma coisa, sei lá, de minério, de terra, de lama, do que está carregando lá. E depois ele vai para uma área para fazer o descarregamento, e depois esse caminhão volta para o sistema. Então, esse caminhão fica nesse ciclo. Então, você tem no seu ciclo o que a gente chama de sistema, e essa área aqui é fora do sistema. Tudo isso aqui está fora do sistema. Certo? Mas tudo isso aqui é o ciclo. Então, no mesmo sistema acima, existe um total de 30 caminhões em serviço. Qual é a duração do ciclo? Estou perguntando aqui agora qual é a duração do ciclo.
O que é o ciclo? É todo esse tempo todo. Como é que eu calculo o ciclo? O caminhão entrou aqui. No momento que o caminhão entrou, comecei a contar meu tempo. O caminhão entrou, foi atendido, fez o seu carregamento, saiu do sistema, foi para cá, entrou na fila desses caminhões, foi passando na fila, foi, e chegou aqui de novo. Então, ele chegar aqui novamente, isso é um ciclo. Qual o tempo desse ciclo? Sabendo que a taxa de chegada é de 2 minutos, 2 chegadas por minuto, o atendimento, em média, 3 minutos, e nós temos 30 caminhões no sistema. E o tamanho da fila, né? Nós temos 6 caminhões dentro do sistema e 20 caminhões fora do sistema. Aí você precisa saber qual o ciclo. Né? Então, chamamos de ciclo o tempo gasto para que todos os caminhões passem pela carregadeira uma vez. Né? Faz aquela volta do giro. Ao final de um ciclo, o sistema terá atendido uma vez a cada 100 caminhões. Quer dizer, se o cara saiu e passou pelo sistema e voltou lá para a fila, quando ele voltar de novo a ser atendido, significa que todos os 29 caminhões antes já passaram. Então, quer dizer, você passou um ciclo, todos os 30 caminhões passaram, deram pelo menos uma volta no seu sistema. E como é que você calcula o ciclo? Você calcula a duração do ciclo pela quantidade de clientes no seu sistema, dividido pelo lambda. Então, no nosso exemplo aqui, como a gente tem 30 caminhões e a taxa de atendimento de chegada é de 2 minutos, nosso ciclo é igual a 15 minutos. Ou seja, 15 minutos é o tempo total em que todos os caminhões passaram pelo menos uma vez pelo seu sistema. É o tempo que o caminhão estava lá no último, primeiro da fila, foi atendido, ele faz tudinho, chega no final da fila, espera todo mundo ser atendido e ele volta novamente na fila. Essa duração é de 15 minutos. Beleza? Duração do ciclo. Ó, no mesmo sistema, acima, qual o tempo médio para o processo completo de descarregamento? Ou seja, o tempo que o caminhão não está no carregamento. Entendeu? É o tempo completo para descarregamento. Quer dizer, ele carregou e saiu do sistema. Certo? No momento que ele carregou, terminou o carregamento dele, ele acabou, né, vou voltar lá na imagem. No momento que ele terminou o carregamento dele aqui, ele saiu do sistema, ou seja, ele está fora do sistema, está aqui agora. Aqui ele está aguardando também alguma coisa de carregamento e está esperando a fila para voltar para o sistema. Qual é esse tempo médio que ele fica aqui? Fora do seu sistema. O nome já diz, né? Então, o que eu estou chamando aqui? TFS, tempo fora do sistema. Então, quando você tem um circuito fechado, você precisa controlar esse tempo que está fora do seu sistema também. Então, a duração do ciclo é a soma do tempo no sistema com a soma do tempo fora do sistema. Como eu sei que o meu sistema são 3 minutos e o meu ciclo total são 15 minutos e dentro do meu sistema ele fica 3 minutos, significa que ele, fora do sistema ele fica 12 minutos. Certo? Então, o meu cliente ele fica 12, o meu cliente, na verdade, né, que está sendo em atendimento, ele fica 12 minutos aguardando fora do sistema e 3 minutos dentro do sistema. Vocês estão entendendo a importância de você entender isso? Dependendo da situação da sua atividade, você precisa saber deixar o caminhão 12 minutos aguardando para trabalhar só 3 é viável para mim? Eu posso diminuir o número de caminhões desse meu sistema? Entendeu? Então, quer dizer, você saber o tempo fora do sistema, você tem um circuito fechado, é tão importante quanto você saber o tempo dentro do sistema. E dependendo do número de caminhões, se o tempo dentro do sistema, fora do sistema, for menor do que no sistema, de repente os caminhões estão na correria doida lá, os caras não estão tendo fila, não estão conseguindo atender. Então, você tem que ter esse controle. No caso aqui, eu dei um exemplo da pizzaria, a mesma coisa. Você tem 4 entregadores, você tem uma pizzaria que faz entrega em casa e chega em média 4 entregadores por minuto para pegar o produto. E sabe que o número médio de entregador da pizza é de 6 no seu sistema. Qual o tempo médio do sistema? Então, por isso aqui, a gente calculou o tempo médio do sistema, quanto tempo que o cada entregador fica no sistema. E eu acho que depois, no mesmo sistema, existem 40 entregadores. Então, qual o tempo médio que esses entregadores ficam rodando?
Eles ficam 1 minuto e meio na sua fila e fica 8 minutos e meio fora do seu sistema. Então, aí você consegue controlar a quantidade de entregador, o tempo médio que vai ficar fora do sistema, saber se esse tempo médio está eficaz ou não. E aí você vai mexer no seu sistema, né? Vai ajustar os seus valores para aumentar ou diminuir esse tempo, para aumentar ou diminuir o número de entregador, enfim. Beleza? Show. E depois a gente entrou, propriamente dito, nas teorias, né? Em cada terminologia. A gente falou novamente sobre essa terminologia e falamos sobre as notações. Os tipos de filas, as mais conhecidas. A MMU é a fila mais comum, mais conhecida, é um sistema de fila. Você tem uma fila, um canal de atendimento, e lembrando que na MMU, o M é a taxa de chegada, ela é M porque segue uma distribuição exponencial, certo? O segundo também é o M, também segue uma distribuição exponencial, e é um atendimento. É um número de servidores, é uma pessoa sendo atendida. Então, esse é o sistema mais comum que a gente utiliza, né? Lembrando que, para esse sistema, o lambda tem que ser menor do que mi. Por que o lambda tem que ser menor do que mi? Porque senão a sua fila ela sai do equilíbrio, sai do seu sistema estacionário. Você vai ter uma fila, se ela for igual a mi ou maior, o lambda for maior ou igual a mi, você não tem uma fila mais controlada. No igual a mi você até tem, mas é uma outra situação. Então, o Rho ele tem que ser menor do que mi. O outro sistema de fila que a gente viu é o MM1 capacitado. O que é o MM1 capacitado? É uma situação onde você tem o Rho maior que mi. Mas na MM1 não pode ter o Rho maior que mi. Não pode, mas como é que você faz para controlar isso aqui? O que significa você ter o Rho maior que mi? Você tem uma fila descontrolada, certo? Então, quando você tem um MM1 capacitado, você tem o que a gente chama de Cmax, que é a capacidade de atendimento limitada. Você fala que, ó, eu sei que se eu deixar liberado o meu sistema, a fila vai crescer infinito. Então, o meu sistema eu vou colocar 50, máximo de 50 clientes. Você definiu isso. Ou seja, quando a sua fila chegar em 50, para de chegar clientes. Clientes vão embora. Não fica do lado de fora. A situação não é essa, ficar do lado de fora esperando. Está fora do seu sistema, está fora do seu limite. Se ele quer ficar do lado de fora esperando, o problema é dele. Você não tem responsabilidade sobre isso. Não é o sistema que tem essa responsabilidade. A sua responsabilidade é atender os 50 que estão dentro do seu sistema. Se foi atendido, aí pode entrar mais, mas o seu limite máximo é de você define. Então, normalmente, esse CMAX, ele é definido. Se você pegar um sistema MMU e que ele falou que tem um CMAX, né, com um atendimento limitado a 200 pessoas, a tantos clientes, você já sabe que é um MMU capacitado, você vai calcular e vai ver que o lambda pode ser maior que mi. Por que eu falo que o lambda pode ser maior que mi? Porque em nem todos os sistemas eu posso calcular o MM1, por exemplo, utilizando as formas do capacitado. Não tem problema. Ela funciona. Mas, normalmente, você utiliza essas formas aqui só para calcular o capacitado. Mas você pode ter uma situação em que o lambda é menor que mi e você usar as formas do MM1 capacitado. Funciona também. O outro sistema que a gente viu é o MMC, que é um sistema com uma fila e vários canais de atendimento. Esse aqui, sim. Nessa situação aqui, você vai ter um Rho, se você calcular só entre as taxas, vai ter um Rho maior que lambda e você coloca a quantidade de atendimento para que o lambda fique menor que o Rho, para que você consiga atender. Ou seja, a sua fila está muito grande,
você não quer perder cliente, você não quer limitar o tamanho da sua fila. Então, o que você faz? Você aumenta o número de atendimento. É tipo o banco. Chegou lá o banco, tá a fila grande, um atendente só, aí o gerente viu que a fila está crescendo demais, pede, entra no atendimento lá, coloca mais um atendimento, coloca o terceiro até a fila ficar estacionária. Entendeu? Então, uma fila de um banco, normalmente a gente usa esse MMC. É uma fila. Tá vendo que todo mundo quer uma fila só, né? E vários canais de atendimento. E a última, né, a quarta tipo de fila que a gente falou é o MMR, que é um sistema com uma fila onde a população é igual à capacidade de atendimento. O que é esse MMR? Esse R é de, entre aspas, de reparo. É conhecida como a fila da manutenção. É normalmente utilizada para algum serviço, algum exercício, alguma atividade relacionada à manutenção. Você viu um exemplo, um exercício. Em uma oficina de manutenção chegam tantos equipamentos, tem tantos mecânicos. É MMR, velho. Não tem jeito, vai ser MMR. Então, porque você tem uma fila e a população é igual a capacidade de atendimento. Você tem 10 ar-condicionados para consertar e você tem 3 atendentes e esses 3 atendentes vão consertar os 10 ar-condicionados. Entendeu? Então, a fila não é uma fila infinita, não vai chegando... toda hora vai chegando um ar-condicionado diferente. Se é numa empresa em que vai chegando várias coisas, é uma coisa. Agora, se é dentro de uma indústria e você tem que fazer a manutenção em tantos equipamentos, eu tenho 5 mecânicos para fazer manutenção em 20 equipamentos. MMR. Ok? E ela também segue essa lambda menor que Mi, padrão também. Por que tem essa diferença? Porque cada pacote desse tem um tipo de fórmula. O MMC é importante para mim ter a quantidade de canais. O MM1 capacitado é importante ter para mim o CMAX. O MMR é importante eu saber a quantidade de atendimento e o tamanho dessa minha fila, que é a quantidade de equipamento para fazer manutenção. Então, cada situação dessa, vocês viram que as fórmulas são diferentes. Então, a MM1, né? Não vou falar cada uma delas, né? A gente tem todas as fórmulas dela aqui. Essa primeira aqui, do MM1. Tá vendo? A MM1 é praticamente tudo em função de rho e lambda, função de rho e lambda. Rho e lambda, tá vendo? E aí, quando a gente vai ver o MM1 capacitado, qual que é a importância do MM1 capacitado? Você tem que a sua capacidade, ela não é mais infinita. O K é importante aqui, a capacidade do seu sistema. Você vai trabalhar com ele, é o C capacitado. E aí você tem o maior que lambda, você vai ver que as fórmulas, você já começa a trabalhar aqui, o C, tá vendo? Já tem o C envolvido aqui, nas suas fórmulas. Repare que as fórmulas já são diferentes. A fórmula aqui do Rho é a mesma, mas você já tem outras formas. Que você já tem o C, que é o C do capacitado, já entra na sua fórmula. A probabilidade do... eu tenho um sistema no restaurante que a minha capacidade é de 200 pessoas. Então, em algum momento, você tem que calcular a probabilidade para 200 pessoas estarem no seu sistema. Para você achar o tempo médio de espera na fila. Tá? Lembrando que esse P é de probabilidade. Ele está calculando a probabilidade de P de 0, a probabilidade do seu sistema estar ocioso, não tem ninguém no seu sistema. P de 1, P de N é a probabilidade de haver N clientes no seu sistema. Então, são essas formas que a gente utiliza. Ok? Deu um aqui, pera um pouquinho só, gente.
E o terceiro que a gente viu foi o MMC. O MMC, esse C já não é o C de capacitado. Não é o C de capacitado, é o C de capacidade de sistema, né? A quantidade, o C de servidores, servidores, MMC. Em alguma literatura você vai ver isso aqui como S também, MMS, eu acho que aqui no meio das minhas referências até muda. Mas é a quantidade. Vou até mudar isso aqui para as próximas turmas, para não confundir esse C com esse C aqui. E aí você tem as fórmulas, né? Tá vendo aqui? Aqui eu já chamei de MMS. Você tem as fórmulas tudo em função de S. Tudo em função de S. Tá vendo? Em função da quantidade de atendentes que eu tenho no meu sistema. Ok? A forma parece ser grande e impossível de fazer, mas a gente fez alguns exercícios. Amanhã a gente vai fazer uns exercícios de novo, isso aqui, para a gente exercitar, mas é tranquilo de fazer. A fórmula, né, a probabilidade de que o sistema tenha N clientes. Na MMS, você tem duas situações. Uma, se a sua quantidade de clientes no seu sistema for de 1 até a quantidade de atendentes que você tem, você usa uma forma. Se a quantidade de clientes for maior, você usa outra. Então, no meio da sua resolução, você está usando uma forma, depois você passa a outra. Por exemplo, você tem um banco, tem 3 caixas. Tem 3 caixas atendendo, certo? E aí, você quer calcular a probabilidade de N clientes, lá, de 10 clientes, por exemplo. Aí, para P de 1, para a probabilidade de você ter um cliente, você usa essa fórmula aqui. Que 1 é menor que S. O S seu é 3. Para 1, 2 e 3 clientes, você vai usar essa fórmula aqui. A partir do quarto cliente, você vai usar essa fórmula aqui. Mas por que eu preciso calcular isso? Você precisa calcular isso porque, em algumas situações, você precisa saber a sua probabilidade de S. Probabilidade total, do seu sistema total. Então, você precisa calcular. A gente vai fazer um exercício que você tem que calcular todos eles. A gente já fez exercício, tem que calcular todos eles. Então, a gente teve que usar essa fórmula aqui e usar essa fórmula aqui. Vou tentar fazer amanhã esse exercício com vocês, a gente fazendo isso no Excel, né? Fica mais fácil a gente fazer. E na hora da prova lá, vocês conseguirem fazer, né? Vão fazer de casa, e vão resolver a prova no Excel também. Beleza? E o último caso, a última fila que a gente viu, foi a MMR, né, que é aquela que eu falei para vocês, que é a da mecânica, da oficina de manutenção, do reparo. Sistema com uma fila onde a população é igual à capacidade de atendimento. A aplicação típica nela. Ó, existem R pessoas, esse MMR de reparadores, dados mecânicos, existe R pessoas para dar manutenção em K máquinas. Ou seja, eu tenho 3 operadores, 3 mecânicos na minha empresa, e tenho 10 equipamentos. Esses 10 equipamentos, eles têm uma média de quebra. Cada equipamento desse aí quebra a cada 10 minutos, a cada 1 hora, a cada 3 dias, enfim. Se eu tenho esse equipamento quebrando nesse ritmo, esses meus 3 mecânicos vão dar conta de eu manter pelo menos quantos equipamentos eu vou manter funcionando com esses 3 mecânicos nesse ritmo de quebra, e aí você tem o ritmo de manutenção. Então, o que é a taxa de chegada? O que é o seu sistema numa situação dessa? O seu sistema é a oficina mecânica. Ela pode ser fixa, usa o seu equipamento, um equipamento gigante que fica lá no pátio, pode ser o cara entrando lá. Mas imagina que quando uma máquina quebra, ela entra
no sistema da oficina, para ser ou atendida ou ficar na fila aguardando o cara terminar o que seja de alguma máquina lá. Então, seu sistema é uma oficina mecânica, né? E qual que é a taxa de chegada no seu sistema? É a taxa de quebra da máquina. Quando a máquina quebrou, ela não entrou no sistema. Quebrou, entrou na fila para entrar na manutenção. Então, o seu lambda, a taxa de chegada no sistema, é a taxa em que as máquinas quebram. E o seu Mi, taxa de atendimento, é a taxa, é o tempo em que um operador demora para consertar uma máquina. Certo? Então, a gente muda um pouquinho o foco, assim, parece que está mudando um pouco, mas só entender que quando a máquina quebrou, ela entrou no sistema. Enquanto a máquina está funcionando, ela está fora do sistema. Beleza? Acabei de falar. O lambda é a taxa em que as máquinas quebram. Quer dizer, quando ela quebrou, ela entrou no sistema. E Mi é a taxa em que as máquinas são reparadas. Né? O operador lá, o mecânico, está consertando uma máquina, ele leva tanto tempo para consertar uma máquina. Se todas as máquinas estão quebradas, não há mais máquinas para quebrarem. Né? Isso é um fato. Eu tenho 10 máquinas, as minhas 10 máquinas quebraram. Tem uma máquina para quebrar. Então, a gente sabe que a população no MMR ela é uma população finita, limitada ao número de máquinas. Né? Então, o meu N ela pode ser de 0 até K. Né? Então, o número de máquinas. Esse é o tamanho da minha população. Aí, as equações básicas, elas têm umas são parecidas, mas elas mudam um pouco. Ó. A probabilidade de que o sistema tenha J cliente, onde que J é de 1. Se o J for de 1, é a mesma situação do MMS. J clientes, máquinas quebradas. Se as minhas máquinas quebradas for de 1 até a quantidade de reparadores, até a quantidade de R de mecânicos que eu tenho, eu utilizo essa fórmula aqui. Se ela passou, se ela for de... Se eu tenho fila, né? Isso aqui quer dizer, eu tenho mais máquina quebrada do que gente para consertar. Então, eu tenho fila. Se eu não tenho fila, eu utilizo a fórmula de cima. Se eu já tenho uma situação de fila, eu utilizo essa fórmula aqui. E aqui é o mesmo caso anterior. Por que eu tenho duas fórmulas? Porque você vai ter uma situação, né, que você vai calcular, você vai precisar calcular a probabilidade para todo mundo. A probabilidade que o sistema seja ocioso é esse P de 0. Eu lembro que na aula a gente falou que não vai utilizar essa fórmula, a gente vai utilizar o Excel lá, eu expliquei, amanhã eu vou explicar de novo como é que a gente utiliza isso. Mas essa fórmula, ela nada mais é do que pegando toda essa parcela aqui de P de J, né, mais essa parcela aqui de 1 mais K. Invertendo, quer dizer, a somatória desses dois. A probabilidade do sistema estar ocioso. Mas a gente vai fazer amanhã um exercício que eu vou mostrar um jeito mais simples de fazer isso aqui. Por que isso aqui é a somatória disso mais isso? Porque toda probabilidade ela tem que ser igual a 1. Certo? O P de 0, o P de 1, o P de 2, até o P de J, ela é igual a 1, que é igual a 100%. A probabilidade de você não ter ninguém no sistema, 10%. A probabilidade de ter 1, 8%. De ter 2, 20%. O somatório disso tudo vai dar igual a 100%. Então, P de 0 até o P de J é igual a 1. Então, o que é P de 0? P de 0 é 1 menos esse montão de coisa aí. P de 1, P de 2 até P de J. É assim que a gente vai fazer amanhã. Então, o que a gente vai fazer? A gente calcula o P de 1, esquece o P de 0 aqui, vamos deixar tudo em função de P de 0, calcula P de 1, P de 2, P de 3, tudo em função de P de 0. Depois você soma todo mundo, está todo mundo em função de P de 0, põe P de 0 em evidência, você acha P de 0. Beleza? Então, assim que a gente vai fazer amanhã. Por que eu preciso saber? Aqui, ó, porque quando eu quero saber o número médio do sistema, eu preciso saber o P de J. P de J é o P de... somar o P de J, desculpa. Somar o P de J. O que é o P de J? É de 0 a K, de todas as minhas probabilidades. Então, eu tenho que saber o P de 0, tenho que saber P de 1, tenho que saber P de 2, P de 3. Eu tenho 10 equipamentos, tenho que saber até o P de 10.
E eu vou somar todas essas probabilidades multiplicadas pelo equipamento para saber o número médio de clientes que eu tenho na minha fila. Então, essa aqui a gente vai fazer no Excel mesmo, não tem jeito. Deve ser esse que a gente fazer na mão. Vai ser um exercício só para a prova toda. Ok? Aqui também, o número médio de clientes na fila, você também precisa do somatório do PDJ. Nesse caso aqui, para o cliente na fila, vai de R até K, ou seja, se eu tenho 3 atendentes e tenho 10 equipamentos, o PDJ é de 3 a 10. Eu tenho 50 operadores na minha fábrica e tenho 200 equipamentos, é de 50 a 200. A probabilidade tem que ser calculada. O número médio é aquela formuleta básica. E as funções de tempo também. Esse lambda barra também é interessante. O único lugar que tem isso é esse aqui, né? A taxa média de chegada, que ela varia com o estado. Né? O que significa variar com o estado? Dependendo de quantos equipamentos você tem no seu sistema, essa taxa média ela é variável. Isso aí também foi uma forma tem um desenvolvimento que a gente não se preocupa com isso, mas a gente sabe que para calcular o TF e o TS, a gente usa essa forma. O que é isso? O lambda é igual ao seu lambda barra, é o lambda que você calculou lá isso tudo. Calculando, normalmente é dado K menos S, multiplicar por K menos S, NS. Aí você tem um lambda barra, e com o lambda barra você calcula o tempo médio de espera na fila ou no sistema. Beleza? Aí aqui tem exercício, pode tentar fazer esse exercício aqui amanhã, expliquei isso aqui sobre o exercício. Mecânico júnior versus mecânico sênior. Eu vou até fazer isso aqui amanhã de novo, porque na vez passada eu cometi um erro na resolução desse exercício aqui, ficou um negócio meio... eu vou fazer de novo aqui para vocês. Beleza? Então, quis dar uma passada rápida assim sobre a teoria da fila. Tem aquela parte teórica e tem a parte prática, são essas 4 filas. MM1 capacitado, MMC ou MMS, que é com mais de um servidor, e o MMR, que é com reparo. Tá? Eu vou para fazer uma lista, né? Fazer lista não. Eu vou preparar um exercício aqui e a gente vai resolver amanhã junto na sala de aula. Vou dar tempo para vocês resolver, não. Vou resolver junto com vocês, porque se eu der tempo, acaba não demorando, a gente não consegue resolver muita coisa. Beleza, galera? Aí, vai ficar na sala. Vou minimizar aqui. Chegou mais. A Rayane. Então tá. Diego, Leonardo, Darlan e Rayane. Vou fazer a chamada aqui. Falou? Então, até amanhã. Falou. Vamos fazer uns exercícios. Valeu, pessoal. Até Até amanhã.